No confronto contra Mystic Gohan, Super Buu acabou optando por absorver Gotenks e Piccolo para assim poder humilhar Gohan, como ele já havia prometido antes. Mas e se isso não tivesse acontecido? Se o Mystic Gohan não permitisse que o Goten e o Trunks se fundisse para assim ser absorvido pelo Super Buu? Se o combate contra o Super Buu, contra o Super Buu original ali, fosse até o final contra o Mystic Gohan, quem teria se saído vencedor? Mystic Gohan? Super Buu? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto desse vídeo aqui de hoje. Se a luta fosse até o final, quem você acha que seria o vencedor? Mystic Gohan? Super Buu? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom galera, vamos lá. Tá aí um tema que, por mais que pareça simples você saber quem seria o vencedor desse confronto entre o Super Buu e o Mystic Gohan, tendendo mais para o Mystic Gohan, tem alguns detalhes na própria obra, nesse próprio contexto dessa luta, antes, durante e depois, que acaba passando aqui pra gente o seguinte, de que o vencedor desse confronto dependeria de várias situações específicas. Como assim? Porque assim, a gente tem no capítulo 488 do mangá de Dragon Ball, a gente tem o seguinte, um trecho ele muito importante que diz pra gente o quê? Que o Super Buu ele já sabia que o Gohan já viria em direção à Terra para confrontá-lo. Então ele já tinha essa consciência. E isso aconteceu no capítulo 488, justamente quando o Super Buu estava aguardando para lutar contra o Gotenks, quando o Goten e o Trunks ainda estavam treinando na Sala do Tempo. E tem muitas pessoas que confundem o seguinte, confundem esse trecho aí com o trecho quando o Gohan ele fica furioso, por causa que ele estava achando que o velho Kaioshin não estava despertando, desbloqueando os seus poderes ocultos. Eles confundem essa parte aí com a parte lá do final do ritual, onde o velho Kaioshin realmente terminou o ritual com o Gohan e depois o Gohan liberou todo o seu poder na frente do velho Kaioshin, do Goku, do Shin e também do Kibito. E assim, esse momento aconteceu no capítulo 496. Então assim, o que aconteceu lá que o Super Buu sentiu a presença do Gohan e ele já sabia que o Gohan viria, aconteceu no capítulo 488. Então você vê quantos capítulos aconteceram até que o velho Kaioshin finalizasse ali, o ritual com o Gohan. Passando para o próximo capítulo, que é o 497, que é onde o Gohan chega ali finalmente para enfrentar ali o Super Buu, tem um detalhe muito interessante, porque assim, eu sei que muitas pessoas perceberam isso na época e até hoje ficam bolados, que é a indisposição que o Gohan tem para lutar com o Super Buu. Como assim? Ele chegou ali, ele não disparou uma rajada aqui, não disparou um Kamehameha, nada. Ele só ficou ali dando chute e soco no Super Buu, dando brecha pro vilão. E galera, assim, mais pra frente a gente viu uma coisa ainda pior, que foi quando o Gohan permitiu que o Gotenks lutasse no seu lugar, contra o Super Buu. E isso acabou ocasionando o quê? Na absorção lá do Gotenks e também do Piccolo, deixando o Super Buu totalmente em vantagem no combate. E tem um detalhe que o Super Buu acaba revelando depois que ele absorve o Gotenks e o Piccolo, que é o seguinte, ele revelou que ele sabia da presença do Gohan, que foi essa parte que eu falei para vocês anteriormente, e também acabou mostrando pra gente o seguinte, que o Gohan, que ele tinha como eu posso dizer, esse ranço com o Gohan. Que o Gohan, ele já sabia que o Gohan era muito mais poderoso do que ele. Então ele não queria acabar com tudo antes que o Gohan chegasse. Ele queria provar para o Gohan, que ele poderia ser mais forte do que o próprio Gohan, que o Mystic Gohan, e humilhar ele de certa forma. E isso foi o que aconteceu. Depois que ele absorveu o Gotenks, ele fez tudo isso daí. Só que onde eu quero chegar com isso? Se o Super Buu não tivesse essa intenção de querer humilhar o Gohan, ele poderia ter derrotado o Gohan de várias formas. Como assim, Rafael? Aquela explosão que o Super Buu fez para ele ficar aquele tempo sumido até que o Goten e Trunks pudesse se fundir de novo, por exemplo, ele poderia
explodir a Terra inteira e depois voltar ao normal, porque a gente sabe que o Super Buu tem o poder de regeneração 1000 vezes melhor do que o Cell. Então, até mesmo o Kid Buu, né, quando ele explodiu ali a Terra, ele acabou voltando. Então ele poderia usar isso para vencer o combate, já que o Gohan estava ali totalmente indisposto a querer lutar com o Super Buu a sério. Outra coisa também que ele poderia fazer contra o Gohan era o seguinte: ele poderia, ao invés de absorver o Gotenks e o Piccolo, ele poderia absorver o Gohan, por exemplo. Por quê? Porque o Gohan, nem o Gotenks, nem o próprio Piccolo sabia que o Super Buu tinha essa carta na manga de absorção. Eles não sabiam que ele poderia absorver. E mesmo sabendo disso depois, o Gohan também foi absorvido pelo próprio Super Buu. Então, assim, isso poderia muito acontecer justamente no confronto entre o Super Buu e o Gohan, já que o Gohan não estava voltando a sério. Mas, Rafael, então você está querendo dizer que o Gohan não venceria esse combate de qualquer jeito? Galera, nem tanto. Por quê? Porque existem outras opções que fariam com que o Gohan vencesse esse combate. Tipo, se o Gohan chegasse no campo de batalha para enfrentar o Super Buu a sério, no estilo o Trunks do futuro fez com o Rei Cold e com o Freeza, aí, galera, o Super Buu não teria chance. Ele chegasse ali para exterminar o Super Buu de vez, aí não teria chance, porque ele não teria tempo de fazer o que ele queria. Até porque, como disse aqui agora, o plano inicial do Super Buu, tem que esquecer um pouco do roteiro também, é claro. O plano inicial do Super Buu era o quê? Era fazer o Gohan passar uma vergonha, passar uma humilhação. Então, o próprio Super Buu, ele subestimou a capacidade do Gohan. Claro, o Gohan deu mole? Deu. Mas se ele tivesse a mesma vontade que o Trunks teve para derrotar ali, para exterminar o Freeza e o seu pai, aí o Super Buu nem teria a chance, né, de chegar a absorver o Gohan, absorver o Gotenks e o Piccolo também. Até porque a gente sabe que o Mystic Gohan naquele momento ali era muito mais poderoso do que o próprio Super Buu. Então, se ele chegasse com força total, lutando a sério, não tinha chance nenhuma para o Super Buu. Todos os planos do Super Buu iriam literalmente por água abaixo. E para mim era dessa maneira que o Gohan deveria ter chegado no campo de batalha, lutando a sério para derrotar o Super Buu, né, de uma vez por todas. Isso do Gohan ficar brincando com o adversário, com o vilão que era terrível, sabendo de tudo que ele já tinha aprontado antes, para mim não se encaixou com o desenvolvimento do personagem, até porque a gente sabe que esse Gohan aqui, né, o Gohan Super Saiyajin 2, deu esse mesmo mole lá contra o Cell e o seu pai, né, acabou morrendo por causa disso. Então ele deveria ter tomado isso como aprendizado e derrotado o Majin Buu, né, o Super Buu, assim que ele chegasse no campo de batalha. E por mais que o Super Buu tenha todas aquelas habilidades de absorção, de tudo que ele fez de regeneração, de destruir o planeta para poder sobreviver só ele sozinho, se o Gohan chegasse a sério, como disse aqui antes, não teria chance alguma para ele. Então, para mim, o Gohan, se não fosse esse roteiro safado, para mim o Gohan, consequentemente, derrotaria o Super Buu se lutasse a sério. Mas levando em consideração o roteiro que foi trabalhado, com toda certeza o Gohan perderia esse confronto justamente porque ele não sabia da absorção e também porque ele não estava lutando totalmente a sério contra o Super Buu. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que aconteceria se esse combate fosse até o final. Gohan venceria? Super Buu venceria? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!